Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. O meu nome é JC Maloa e durante os próximos 90 minutos eu serei o seu anfitrião neste que é o seu programa bíblico, neste que é o seu programa sobre as Sagradas Escrituras. A nossa oração é que o Senhor Jesus e o Espírito Santo estejam aqui conosco e que estejam nos inspirando para que tudo o que formos a falar seja de acordo à sua vontade. Também queremos transmitir uma palavra de bênção para a sua casa, para a sua família. Você que está sintonizado ao programa Verbo, oramos e pedimos ao Espírito Santo para que lhe dê sabedoria durante o programa, mas também que a mão poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja consigo nestes momentos difíceis, que haja cura, que haja salvação, que haja prosperidade e que a presença do nosso Deus, nosso bom Deus, esteja consigo e com a sua casa. Feitas estas palavras de bênção e deixadas de estar, fique aí também conosco, pegue na sua Bíblia, pegue no seu caderno de notas, pegue na sua caneta, porque hoje nós vamos conversar sobre um tema de veras importante. Hoje vamos falar sobre o simbolismo do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Cristo. E para isso trouxemos aqui o professor, pastor, teólogo Salvador Ruco, ele que irá nas próximas 1h30 conversar conosco para que melhor possamos entender esta questão do simbolismo do Antigo Testamento e o cumprimento em Cristo Jesus. De fato, quando nós falamos do simbolismo do Antigo Testamento e quando falamos do cumprimento destes simbolismos em Cristo Jesus, nós entramos para uma área muito vasta do conhecimento, da teologia, da pregação, da doutrina bíblica, e estamos cientes de que não vamos em 1h30 esgotar este tema. Por isso, até mesmo conversando com o professor Salvador Ruco, e eu estava sugerindo que nós dividíssemos este tema em 3 partes. O que nós estamos a propor é que vamos andar uma parte, a terça parte da grande quilometragem que temos pela frente, e depois faremos as restantes noutros contextos, noutros dias ainda a marcar. Não vai ser muito distante. Você sabe que o programa O Verbo quer mesmo trazer estes conteúdos e fazer com que a sua mente e o seu conhecimento da palavra de Deus estejam aprimorados. Por isso não vamos deixar o tema assim muito suspenso, mas vamos com certeza trabalhar a fundo de maneiras a que você seja abençoado e que também possa, através do conhecimento adquirido, abençoar aos demais, porque a palavra é mesmo para ser compartilhada. Faça o sharing deste vídeo, se você está nos acompanhando através do Facebook. Compartilhe esta live. Se você está nos acompanhando através da Mega televisão, deixe aí estar bem sentado, mas fale sobre nós. Compartilhe sobre aquilo que são os nossos conteúdos e programas. Venha às nossas páginas, a página da Mega, e coloque lá os seus comentários sobre como é que gostaria que nós melhorássemos. Também pode seguir a página oficial do Reverendo JC Maloa, que é a minha página oficial do Facebook. Você vai lá no Facebook e coloca revj.c.maloa, procura e vai me encontrar com certeza, e pode lá colocar as suas questões e até sugestão de temas. Nós estamos abertos para conversar sobre qualquer tema que você tiver no seu coração, e vamos analisar aqui junto com a minha equipa de produção e vermos, marcarmos a data e trazermos pessoas que podem responder aquilo que são as suas ansiedades pelo conhecimento da palavra de Deus. Também pode promover o seu produto através do programa O Verbo. Seja o nosso parceiro, faça merchandising aqui do seu produto. Se você é cristão, você é crente e quer ver a sua marca associada a um programa cristão, entre em contato com as nossas linhas comerciais, são 85 28 28 800,
e diga, não, eu quero fazer parte, quero apoiar o programa Verbo, quero cooperar com esta iniciativa, e eles irão dar as direções sobre como poderá efetivar essa cooperação, ou mesmo entrando em contato comigo através das minhas linhas do Facebook, e aí eu farei a ponte para a nossa linha comercial. Feitas essas introduções, eu creio que este é o momento de entrarmos para a palavra de Deus e assim vermos o que é que a palavra tem para nos dizer sobre este tema e cutucarmos aqui o nosso professor e pastor Salvador Ruco para que traga a revelação destas palavras. Eu vou ler Hebreus capítulo 10, vamos entrar para a Bíblia, Hebreus capítulo 10. Versículo 1, a Bíblia diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Versículo 3. Contudo, esses sacrifícios esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Pastor Ruco, seja bem-vindo ao programa Verbo. Muito obrigado pelo convite. Louvamos a Deus por este convite e também pela sua vida. Amém. E pela dedicação que tem dado e o valor à palavra de Deus. Amém. Queremos dizer de coração mesmo que Deus continue lhe abençoando, amém, lhe fazendo prosperar em tudo. Amém. E também quero saudar os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Certo. E dizer que nós não estaremos aqui trazendo discussões teológicas. Certo. Mas estaremos colocando algumas posições com relação ao pouco entendimento que nós temos em relação ao que é tipo e antitipo. Porque o símbolo do Antigo Testamento, que tem uma referência de cumprimento no Novo, é chamado de tipo. Em forma de pessoa, em forma de instituição, em forma de cerimônia. Tudo que tem a ver com o anúncio daquilo que viria e teria o seu cumprimento no tempo específico do Novo Testamento. Então, é colocado como simbolismo que apontava para Cristo. Ou tipo que o antitipo ia ter o seu cumprimento em Cristo. Certo. Assim como estamos vendo esta passagem de Hebreus, que está confirmando que, na verdade, a lei era uma sombra. Ou era o indicativo, era algo que apontava para. Então, no Novo Testamento, pela Nova Aliança, encontramos o cumprimento total. E uma das colocações que temos aqui nestes versículos é que os sacrifícios eram repetidos porque não eram perfeitos. Certo. Se houvesse uma perfeição em termos de purificação real, não haveria necessidade de repetição. E creio que o versículo 10 desta mesma passagem diz que na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo feita uma vez. Então, Cristo, quando se torna o antitipo do tipo, nas cerimônias e sacrifícios, aí se cumpre o que está dizendo o versículo, que não há necessidade de repetição, porque já a realidade chegou. E nisto estaremos vendo vários posicionamentos do Antigo Testamento, várias cerimônias,
várias personagens que iam sendo utilizadas por Deus, mas para tipificar Cristo que viria mais tarde. Certo. Pastor, uma questão que é muito colocada quando nós falamos da sombra e mesmo na exegese desta passagem, nós encontramos aqui que diz no versículo 1 mesmo, ainda a começar, eu vou ler, diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Qual era a necessidade, e esta questão que muitas vezes é colocada, por que Deus instituiu um culto cuja perfeição não estava nesse culto? Qual é a eficiência desse culto e a salvação? Porque quando falamos de perfeição, nós estamos a falar da conexão com o céu e salvação neste contexto. E sabemos que o povo escolhido, eles andavam neste culto, nestes ritos. Qual era a eficácia disso? E por que Deus trouxe algo para este povo que era sombra e que não era perfeito? Olhando para Gênesis, quando fala da criação do homem, Sim. diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há muitos hábitos e costumes no ser humano que, se formos a observar com detalhe, veremos que é um pouquinho daquilo que Deus faz. Okay. E Jesus usou muitas histórias para tentar aclarar as coisas que tinham uma penumbra, que não era de fácil entendimento para os seus ouvintes. Okay. Como uma família que nós somos, pai e mãe, por exemplo, se temos um rapaz dentro da casa, que espécie de brinquedo compramos? Um carinho. Um carinho. Por que não compramos carro? Porque a idade dele ainda não lhe ajuda para conduzir um carro. Tem muitas coisas nele que não ajudam a conduzir um carro, mas pode conduzir o carinho. Certo. Então, o carinho é o tipo, do antitipo do carro. Quando ele crescer, vai comprar ou vai conduzir. A mesma coisa quando nós temos uma menina. Ok. Compramos o quê? Uma boneca. A esperança e a expectativa é que esta criança, ao crescer, tem que ser mãe. Ok. Ensinamos ainda a criança o que é pegar bebê. Ainda criança. Não podemos dar bebê de verdade, porque ainda não tem idade para isso. Muito bem. Então, podemos olhar nesta história a razão de ter dado aquelas cerimônias todas, aqueles símbolos todos, para o tempo certo da percepção e de aceitação da verdade. Mas quando formos a analisar, reverendo, a Bíblia diz que veio para os seus não receberam. Mesmo quando ele achava que estavam preparados, não estavam tão preparados para receber o verdadeiro. Agora, imagine se fosse lá, no início. Um exemplo prático. Quando Moisés subia ao monte e voltava a dizer, Deus disse, Deus me entregou. Chegou um momento que o povo disse, estamos cansados. Estamos cansados. Mano, você desaparece, fica um mês lá, quando volta aqui, Deus disse. Desaparece de novo, volta com outra história, Deus disse. Por que ele não fala conosco, esse teu Deus? Deus disse, tá bom, Moisés, avisa o povo que é de vir. Descerei para conversar com eles. O povo pediu. Está cansado de desconfiar se mesmo Deus disse ou não disse. Então vou descer. Só que há um porém, Moisés. Sim. Avisa o povo para se purificar. Sou um Deus santo. Não vai dar para nos encontrarmos de qualquer maneira. Coloque limites no monte também. Até aqui podem ir, até ali já não. Só que não é somente o ser humano que é criatura de Deus. Toda a natureza é criatura de Deus. Ok. E
A criatura reconhece o seu Criador indiretamente ou diretamente. Fareja. No dia marcado que Deus devia descer para conversar com o povo, a natureza sentiu a sua vinda antes. E diz: está vindo o grande. Se ouvíssemos de que, olha, neste programa, já estamos no ar, chegaria o Presidente da República. Ficamos preocupados. Atíamos ver se a nossa indumentária está boa ou não. Organizávamos Sim, estúdios para, sim. para a solenidade do momento. E aqui está chegando o grande. É verdade. Então, quando a natureza descobriu isso, a Bíblia diz que os montes que eram tão estáveis se abalaram. E, de repente, aparece vulcão, terremoto. Toda a natureza estava dando reverência. Olha, o grande está vindo aí hoje. a vir. Porque há paixões, há gritos, há alaridos. Tudo. Estava indicando, vem o grande. Então o povo recuou. Disse: Moisés, estamos a pedir, diga a ele para não chegar. Porque se antes de chegar tudo isso está Já acontecendo... está a provocar este alvoroço. Então, a partir de hoje, tudo que você vai dizer que ele falou, não vamos questionar. Ele terá falado. Para dizer o seguinte que nem o povo de Israel, na sua reclamação, estava preparado para a glória real do encontro com Deus. Isso aí foi muito profundo. Então, está a dizer é que era necessário uma preparação para um conhecimento pleno da majestade de que estava Quem é esse Deus, afinal? Uau. Qual é a sua exigência? E pouco a pouco ele ia revelando isso com símbolos de culto e toda a realização da lei e das cerimônias. E pouco a pouco iam tendo essa intimidade. De tal maneira que então estavam ao nível de... Voltando àquela questão de João Batista. Ele diz assim: vão perguntar a ele se é ele ou não. Quando eles chegam, a resposta de Jesus foi simples. Vão dizer ao João. O que estão a ver aqui? E manda a ele conferir na palavra se é o que está escrito que vai acontecer com ele quando chegar. Como que ele teria esta autonomia de rematar a João para verificar? E a verificar o quê? Então, havia necessidade de colocar subsídios que iriam ajudar ao povo a entender melhor as verdades de Deus por causa dessa revelação progressiva. Esta expressão, não eram perfeitos, não está dizendo que não eram bons. Ok. Eram necessários para ajudar ao povo para ser informado a esse nível. Porque o perfeito é ele mesmo. Quando chega o perfeito, já não precisamos mais de nenhum simbolismo. Me lembro de outra vez, quando falamos acerca da Páscoa. Sim. E dissemos que os sinais de trânsito não são a cidade onde nós vamos, mas são indicativos. Não são perfeitos para nos fazer entender onde vamos, sim, mas nos ajudam a chegar onde nós vamos. Então, não é que não servem, tem um valor muito grande, só que não são eles, não são a realidade prática, mas nos ajudam a chegar na realidade prática. Uau. É que podemos dizer de uma forma simples a razão de ter colocado isso, sabendo que não é totalmente o perfeito, mas era o necessário até entendermos o perfeito. Uau. Não podíamos, caros telespectadores, não podíamos ter uma melhor resposta que esta que foi aqui dada. Uma pergunta muito difícil esta de ser respondida. Entendemos a especificidade de falarmos do culto, até porque esta questão de simbolismos, elas acompanham tudo aquilo que fazem parte da religião. E é por isso que o cristão, ele não se identifica com religiosidade, ele não se considera um religioso, porque o religioso ele ainda está apegado aos símbolos e a tudo aquilo que lhe tenta conectar ou ligar a Deus.
mas o cristão, ele já recebeu a plenitude divina em si e todo o conhecimento lhe é revelado. Não há uma necessidade de fazer uma religação como tal. Mas nós, e antes mesmo de entrarmos no simbolismo, e como estamos a falar de que isto tudo nos leva a Cristo, nós percebemos que a figura, a pessoa de Cristo, ela sempre trouxe muitas questões no subconsciente humano. Porque quando ele vem, quando ele chega, ele muda todo o paradigma de coisas. Como é que nós podemos conectar este Cristo a este Deus, tendo em conta esta preparação que aconteceu ou que já vinha sendo feita? Como é que nós fazemos esta ponte? É que se olhamos para o termo religião, religir, a tentativa de religar, na verdade começou com Adão. Pode não concordar comigo, não há problema, mas começou com Adão. Quando Adão descobre que pecou, e Deus aparece e chama Adão, Adão, onde estás? Adão diz, olha, eu ouvi os teus passos, eu ouvi a tua voz por aqui, eu entendi que você estava a chegar, então fugi, me escondi. Certo. A pergunta que Deus colocou é, por quê? É que descobri que estou nu, não dá para nos encontrarmos. Deus pergunta, então quer dizer que já comeste daquela fruta que proibi? Ele faz a primeira acusação. Aquela mulher que você me deu. Em outras palavras, você me trouxe um problema me dando esta mulher. Então, Deus já aproxima. Certo. Não disse venha. Ele foi. Estamos a falar de tipo e antitipo. Ok. Para a salvação do homem. Deus é que foi o encontro de Adão. Exatamente. Não mandou Adão voltar. Ele foi ao encontro de Adão. E aí encontramos a primeira religião. Ok. Quando ele chega, encontra que Adão já tentou cobrir a sua nudez. Adão diz que eu fugi porque entendi que estou nu. Mas quando Deus chega, Adão não estava tão nu. Sim, ele já tinha feito aventais, tinha se tapado. Inventou qualquer coisa com aquelas para folhas cobrir que a encontrou. nudez dele, sim. Mas quando Deus chega e olha o método e o tipo de vestuário que ele usou para tapar a sua nudez, já não joga com o que a palavra diz. Porque era pecado que estava em causa. Não era somente a nudez corporal. E a nudez causada pelo pecado só com derramamento de sangue que se resolve, é assim que diz a palavra de Deus. Okay. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por que tem que ser sangue? Esse é um mistério que o reverendo terá que esperar até chegar na eternidade e perguntar ao Criador. Eu não vou esperar sozinho, os telespectadores também vão ficar... Está no pacote de Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor teu Deus. Maravilha. As reveladas são para o homem saber e cumprir. Certo. Há coisas que Deus não explicou o porquê. Certo. Mas podemos tentar, digamos, bisbilhotar e investigar. Sim, apalpando, né? E como o ser humano é semelhante a Deus e tem criações, certo. A pergunta que eu posso colocar de volta ao reverendo é: por que tem que ser o atestado médico a justificar um faltoso no serviço por doença? Porque é o especialista na questão. Foi estipulado assim pela lei que o atestado médico tem que vir do médico, vai justificar o trabalhador doente da sua falta. Exatamente. Que realmente esteve no médico. Por quê? Ninguém vai explicar. Há uma lei que diz que a única forma de justificar um faltoso por doença tem que trazer atestado médico. Então eu concordo que na sua justiça, Deus, já no seu plano eterno, estipulou que
o que vai redimir o pecador é somente o sangue. Porque quando nós lemos nas Escrituras, diz que este cordeiro, que é o antitipo, o cumprimento, foi oferecido antes da fundação do mundo. Ok. Isto é, no plano eterno de Deus, já estava contemplado que quando houver a queda, haverá um instrumento restaurador Isso é da muito queda. profundo. Pode voltar a repetir essa parte. É muito profundo. No plano... No plano eterno de Deus, já estava contemplado que quando a queda do homem acontecer, também haverá um instrumento remidor do ser humano que viria na plenitude do tempo. De novo, por que não lá? Porque ainda não tinha acontecido. Por que depois? Porque era necessário. Isto é muito importante porque algumas pessoas pensam que Jesus é o plano B de Deus. Não, não. É que Ele diz que ele Adão peca foi e depois Deus pensa, imolado ok. antes da fundação do mundo. Exatamente. Nós temos que olhar... Antes da fundação do mundo. O primogênito de toda a criação. Uau. Por quê? Temos que entender que a nossa história, o nosso dia a dia, Sim. reverendo, é como um construtor civil. O prédio não fica prédio quando é construído. O arquiteto desenha, Ok. termina o desenho, o prédio está completo. Mas o prédio não existe. Mas o prédio existe. Mas como que o prédio existe e não existe? É que no plano, no arquiteto, quando ele termina a planta, diz: Maló, está aqui a tua casa. Para ele já está aquela casa. Mas no tempo certo, depois de juntar o dinheiro, os materiais e tudo, vais mandar o pedreiro, o engenheiro, a edificar a casa. Esta é a nossa história. Nós estamos a construir a história da história que Deus já desenhou. O nosso encontro hoje não é novidade para ele, é novidade para nós. No desenho dele, este debate devia acontecer, porque no plano eterno está lá. Aleluia. Só que a janela daquela casa, reverendo, só será a janela real no tempo certo, quando o pedreiro colocar lá, Sim, quando o senhor. carpinteiro trazer lá. Aquela casa, no arquiteto acabou, mas na prática real tem que ser construída. Temos duas histórias em paralelo: o plano eterno de Deus e a história que cumpre o plano de Deus. Ok. É daí que então, lá no plano da arquitetura dele, já tudo aconteceu. Ele viu o que aconteceu. É por isso que quando João olha, diz: eu vi novos céus e nova terra. Onde é que ele viu se até já morreu? Ok. Se ainda nem chegaram. Porque no plano eterno já tinha lá. Então, se eu tenho acesso ao a tua planta da casa, eu já vi a casa do Maló. Até vai ter piscina. E pai, depois como é bonita aquela casa, pá. É de vidro, sabe? Mas onde é que tem casa esse coisa? Está morando no caniço. Ok. É que a planta dele Certo. já vi. Muito bem. Então, é este plano eterno que está conduzindo o dia a dia da história. Então, não é uma casualidade a vinda de Cristo. Certo. É o plano traçado por ele para resolver um problema que ele sabia que iria acontecer, mas ele não queria robôs. Queria pessoas com livre-arbítrio, com posição de decisão prática e pessoal. Muito bem. Caro telespectador, você que está nos acompanhando aí, com certeza está vendo que estamos a ter aqui uma conversa de muita sabedoria, explicando sobre esta questão do simbolismo do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Cristo. Jesus Cristo não é o plano B, não é um plano ad hoc de Deus, mas ele é sim o primogênito da criação, antes de todas as coisas, o verbo já era, por isso é que faz todo sentido nós estarmos aqui para conversar sobre estes simbolismos que nós encontramos no Antigo Testamento e a sua significância nos dias de hoje. Por isso fica aí ligado, vamos a um pequeno intervalo, mas voltamos na segunda parte para irmos mais a fundo nestes assuntos. Até já. Mega TV, voltamos já.
Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Olá, gosta de música? Sobretudo música antiga. Temos um encontro marcado todos os domingos, pontualmente às 17. Eu, Manuel Matzinho, estarei aqui a trazer-vos grandes momentos de nostalgia. E terá-vos uma coleção tão grande. Portanto, fique ligado ao programa Caixa do Tempo, aqui na Mega TV. Deseja comprar ou vender uma viatura? Ou ainda deseja realizar um abate de viaturas? A assessoria de um especialista em comércio automóvel é indispensável. A Globex Auto é líder no mercado nacional no agenciamento de todo o processo de compra ou venda de viaturas sem custos agregados ao cliente. Entramos no mercado e lidamos com os melhores vendedores e compradores de viaturas. Para mais informações, ligue 83 28 28 000. E-mail info@globex.co.mz. Globex Auto, uma escolha acertada. Mega TV, estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa Verbo. E nós estamos a falar hoje sobre o simbolismo do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Cristo Jesus. Estivemos aqui a analisar na primeira parte a questão da sombra e porquê de Deus ter primeiro instituído a sombra de maneiras a que nós pudéssemos ir tendo este contacto com a adoração de tão majestade, pessoa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim, através daquilo que é a sombra, também
podemos ter a certeza de que as profecias apontavam para ele. Aliás, o plano de salvação de Deus era tão complexo que, se Deus não tivesse colocado as coisas da maneira como colocou, muito difícil seria que nós acreditássemos hoje que Jesus Cristo é o cumprimento de todas estas profecias. Verdade seja dita, sabemos nós que, inclusive, os judeus, aqueles que são o povo escolhido do nosso Pai Celestial, até hoje, Pastor Hugo, têm dificuldades imensas de verem em Cristo a realização do cumprimento de tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Portanto, não é fácil, precisa mesmo da bênção divina para que cheguemos à conclusão de que realmente é isto. Todos os caminhos apontam para Ele. Na verdade, não foi muito fácil, ou melhor, foi muito difícil. Porque quando formos a olhar a forma de execução de Deus perante o seu povo, havia muito radicalismo no castigo. Que os judeus sofreram tanto ao ponto de chegar a desconfiar de tudo mais alguma coisa. Temos que entender que o cativeiro, tanto para o reino do norte como para o reino do sul, os que foram para a Síria, os que foram para a Babilônia, a razão principal foi o problema de idolatria. Certo. O culto a outros deuses. Quando nós lemos em Deuteronômio capítulo 18, quando dá recomendações para as práticas que o povo devia aderir, diz que estas nações que estão indo herdar a terra deles, que estou vos mandando para expulsar, é que estão ouvindo a prognosticadores, a agoureiros, a feiticeiros, consultam os mortos. E isso eu não gosto, é abominável perante mim, é abominação, é nojento. E por causa disso eu determinei os tirar. Então, se vocês fizerem a mesma coisa, eu vos garanto que também vou vos expulsar. Quando Israel, tentado pela forma de viver dos cananeus, ou dos que habitavam em Canaã, foram praticando a idolatria, também foram expulsos. Mas não perderam a informação da palavra. Ok. E quando Cristo aparece, nasceu de uma virgem. Tá bom. Mas para eles, nasceu de um casal, José e Maria. O anjo não apareceu para Israel, apareceu para o casal. Exato. Em tempos diferentes. Os que conheciam a verdade, quando os magos apareceram, confirmaram que só pode ser ele. Mas há aquele fosso, a fuga para o Egito e o regresso para Nazaré. Maria, viram a gravidez dela em Nazaré. Não viram o nascimento do filho em Belém. Aparece com o adolescente, voltando para casa. Então sabiam que é o filho do casal. Daí que muitos questionavam, mas quem acha que ele é mesmo? Esse filho do carpinteiro. Até nós conhecemos os seus irmãos, estão aqui entre nós. Sim. Então, é isto que dificultou muito. É daí que Jesus, quando fala com João de novo, aquela questão que falamos há pouco, ele diz, vai verificar na palavra o que se falou a meu respeito e saberás se sou ou não sou. E Jesus, quando falava com os judeus, ele dizia assim, examinai as escrituras. Certo. Porque vocês acham que nela vão encontrar a vida eterna, ou nelas vão encontrar a vida eterna. Mas são elas, as escrituras, que testemunham de mim. Se olharem com cuidado, descobrirão que a figura que estavam esperando sou eu mesmo. Porque as coisas que se escreveram acerca de mim estão acontecendo comigo. Não estou inventando alguma coisa nova. Eu estou fazendo as coisas que o que criou o plano eterno disse que eu faria quando chegasse.
Então, é só olhar e verificar e conferir. Então, saberão que sou eu. Mas eles não estavam dispostos a olhar isso. Mas, de alguma maneira, podemos dar um pouco de razão. Por quê? Estamos a falar do verbo. Estamos no programa O Verbo. Sim. O verbo está a dizer que é o falar de Deus. No original, esse verbo, o logos, não é somente o falar, a linguagem. É um falar que tem atividade de criação. É um falar de construtor. Ok. Não é só falou e não aconteceu nada. Não. Cria alguma coisa, faz a coisa aparecer. É nesse sentido o logos que os gregos tinham. O logos não era um qualquer. Não era a conversa de amigos. Ok. A conversa do logos não era o logos, não. O logos era a palavra que tem o poder criativo. Muito bem. Então, esta palavra com poder criativo aparece de forma humana. Aparece Jesus com dupla natureza. Os judeus estão à espera da natureza divina dele. O lado da natureza humana não estão preocupados. É daí que, conferindo a natureza humana, não conseguiram descobrir a natureza divina. Mas os seus discípulos, seus seguidores que estavam com ele, Certo. quando ele diz assim, Salvador Maló, vão diante de mim, eu estou dando um exemplo, a gente não estava lá, estou dando um exemplo. E onde entrarem, vos dou poder para curar a enfermidade e tudo mais. Quando eles voltam, dizem, Jesus, você perdeu. Sabe o que nós fizemos? O que vocês fizeram? Eles começam a relatar. Como que eles estão a fazer o que ele fazia? Porque ele é o Logos. É a palavra de Deus. O que ele ordena acontece. É uma palavra executora. Os discípulos, quando ele disse assim, vocês também queriam ir embora? Mas para onde? Porque tu tens as palavras da vida. Onde que descobriu? Porque as coisas que ele falava aconteciam, eles contemplavam. Ok. A maioria dos judeus que não eram seus discípulos não podiam contemplar este lado B dele, porque estavam somente a observar o lado A, que é o lado humano dele, e não vendo o próprio Deus vindo de forma humana. É isso que dificultou muito. Mas, se observasse as próprias escrituras, iam entender que já estava assim escrito, que seria filho do homem, servo de Deus, mas ele era o próprio Altíssimo. Ok. Mas então, quando falamos desta questão de tipo, antitipo, nós observamos, por exemplo, algumas figuras bíblicas que muitas vezes elas parecem ser a sombra daquele que havia de vir. E até às vezes em alguns discursos, quando fazemos assim algumas análises, nós percebemos que este discurso está colocado desta maneira, como se antecipasse ou como se colocasse-se diante dele a imagem, a figura de alguém que ali não está. Filosofando um pouco, temos um exemplo de coisa do Davi. Davi que escreve, eu falei com o Senhor do meu Senhor, referindo-se que havia... O Senhor do meu Senhor disse ao meu Senhor. O Senhor do meu Senhor disse ao meu Senhor, exatamente assim. Nós também podemos encontrar, no caso de Melquisedeque, Gênesis 14, até podemos ir lá, versículo 18, que diz assim, então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Numa altura em que as simbologias não estavam lá, este homem traz pão e traz vinho para abençoar Abraão, e a Bíblia diz mais adiante que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, coisa que para aquela realidade até nos surpreende o espírito e a vontade de Abraão em reconhecer este homem, dando-lhe o dízimo de tudo. Estas figuras, pastor, falamos aqui de Melquisedeque, falamos um pouco de Davi também, porque depois de Jesus Cristo ele foi chamado filho de Davi várias vezes, nem sabemos
nós sabemos disso, mas Melquisedeque, no caso concreto, o que é que nós podemos dizer acerca do simbolismo de Melquisedeque, coisa esta que muitas vezes é interpretada ou mal interpretada de várias maneiras. O que é que nós podemos retirar aqui de Melquisedeque? Melquisedeque tem, naquilo que é a simbologia bíblica, alguma relação com Jesus Cristo? Sim, e grande relação simbólica. Estamos a falar de Abraão e o seu encontro com Melquisedeque na passagem que leu. Sim. Quando lemos nas Escrituras, Abraão é chamado de pai da fé, que é o primeiro ser humano que oficialmente cultuou ao verdadeiro Deus com uma relação de pacto. Isso já com referências bíblicas. Ele foi o primeiro ser humano que aparece referenciado como aquele que está cultuando o verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra, com um pacto. Okay. Ele volta daquela guerra, se encontra com alguém que olha, ele diz, ele é superior que eu. Como é possível que o pai da fé encontre-se com alguém superior do que ele? Hebreus, capítulo 4 e 5, responde isso. É que nas cerimônias levíticas que os descendentes de Abraão iriam receber, Arão era o sacerdote. O sacerdote era a figura que se encarregava como elo de ligação entre o homem e Deus. Ele recebia o povo, sacrificava em favor do povo, de modo a reconciliar o povo pecador com seu Deus. É descendente de Abraão. Só que quando Cristo aparece na linhagem de Davi. Sim. O sacerdócio foi instituído na linhagem de Levi. Sim. Não na linhagem de Davi. Na linhagem de Davi estão os reis. Sim. Agora, como que Cristo, que nasce na linhagem de Davi, podia ser o sumo sacerdote das coisas eternas para receber o sacrifício? Então começa lá com o pai da fé. O pai da fé se encontra com o superior do que ele. Os detentores da lei encontram-se com Cristo, o superior da lei. Daí porque daqui até frisar rei de Salém. Ele era rei de Salém mesmo. Okay. Ele era sacerdote e rei. Muito bem. E Salém, na expressão do tempo, é Jerusalém. Ela é rei e Jerusalém, Salém, era paz. Então, é um rei da paz. Isso se encaixa bem na figura de Cristo. Vamos olhar então para o cumprimento. Certo. Se alguém aparecesse para reivindicar, como que você é sacerdote? É sumo sacerdote. O Hebreus diz o seguinte, que ele é sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Sim, Hebreus. O Cristo, capítulo 5. Capítulo 5, ok. Cristo é conotado como um sacerdote segundo a lei de Melquisedeque. Exatamente. E não segundo a lei de Arão. Sim. Por quê? Porque Melquisedeque é superior ao pai da fé. É superior àquele que recebe a lei. Ele está acima daquele que é detentor da lei que recebeu. E Hebreus frisa que esse é princípio de dias, nem fim de... Só aparece aí nesse encontro, Melquisedeque. Depois não se diz mais nada acerca dele. Não vamos dizer que não nasceu de um ser humano normal. Estamos a dizer que não há registro dos seus pais, não há registro de quando ele morreu. Então, sem princípio, nem fim de dias. Não sabe qual foi o aniversário dele. Quantos anos ele teve quando morreu? Ninguém sabe. Então, é conotado como isso. Daí que ele simbolizava exatamente Cristo. Aquele que viria para cumprir a lei, mas estava acima da lei.
É por isso que, olhando Abraão, pai da fé, disse: não, este é superior. Se é superior, eu tenho por direito entregar-lhe o dízimo de tudo quanto eu ganhei, porque ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é a expressão colocada no tempo dos patriarcas, referenciando o Deus Criador dos céus e da terra. Anculucumba. Qual é? O Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Magnífico. É esse Deus. Então, a razão de aparecer a figura de Melquisedeque é por causa de Cristo, que viria da linhagem de Davi, rei, e ele vinha de Salém como rei, mas também recebeu de Abraão os dízimos por ser um sacerdote. Então, Cristo é rei e sacerdote. Podemos ter nos dias de hoje alguém que reivindique o sacerdócio de Melquisedeque, ou que diga que é um profeta cujas palavras se sobrepõem às palavras de Cristo. Essa pergunta até não vem assim do nada. É que nós temos alguns profetas que dizem que Jesus Cristo foi um profeta, e até onde ele profetizou é onde Deus permitiu-lhe ir, e que a partir dali adiante esse indivíduo torna-se o profeta atual, cujas palavras devemos prestar atenção. Já tivemos isso em séculos passados, e a partir desses homens surgiram outras religiões, e até reconhecem Jesus Cristo como profeta, mas não o reconhecem como filho de Deus e como Deus ele mesmo. E temos outros casos de alguns profetas que dizem que as palavras deste livro já não são atuais, e que eles mesmos agora é que são os tais profetas cujos os seus escritos e os seus ensinamentos devem ser seguidos. Procede, pastor. O ser humano é criativo. Isso é uma forma interessante de começar a responder a essa pergunta. E como nós vimos, Papá Adão, logo que pecou, foi criativo. Inventou alguma coisa para justificar o que ele podia fazer em seu favor. E como seres humanos, continuamos a ser criativos. Mas a verdade é que estamos a falar de tipo e antitipo. O sinal e o verdadeiro. Se nós encontramos o verdadeiro, o outro verdadeiro é pirata. Não há dois verdadeiros, há um verdadeiro. Só um ponto de vírgula aqui em relação a relação a esta coisa de verdadeiro e pirata, caro telespectador. Eu estava a ler um livro, não trago aqui, mas no próximo programa vou trazer um livro muito interessante, vou referenciar aqui. Na verdade, eu já acho que devia começar a referenciar alguns livros no programa. Verdade, seria muito bom. E este livro que eu estava a ler colocava essa questão da verdade dessa maneira. Não há duas verdades. Ou eu estou certo, ou eu estou errado. Se nós os dois estamos com pensamentos diferentes, algum de nós está errado. E ele fazia isso mesmo ao atacando a questão do ecumenismo, onde tentamos acomodar todos os pensamentos e todas as formas de ser e estar, referenciando que todos os caminhos nos levam a Deus. E ele colocava ali de forma peremptória que o exemplo que ele dava era de uma capital de um país. Ele dizia assim: se Washington é a capital dos Estados Unidos, Washington é a capital dos Estados Unidos. Se vier alguém e disser que não é Washington, é Miami, ele tem a liberdade de dizer, mas não muda a verdade de que Washington é a capital. Então, por isso fiz este ponto de vírgula para esta questão da verdade. E nós aqui no programa O Verbo puxamos o máximo possível dos assuntos para a Bíblia, mesmo para que nós toquemos na questão da verdade. Não estamos aqui para fazer discussões teológicas decorrentes, porque aí podemos nos perder em muitos pontos de vista.
E gostei também porque quando começou a sua resposta fez menção a isso. Não vou falar aqui de teologia, mas de Bíblia. Porque a verdade é uma. E quando entramos neste aspecto que tem que ver com figuras de indivíduos que se dizem ser, ou eles são, ou eles não são. Quando nós olhamos para o ser humano, nós somos singulares. Se eu tenho que conversar com o reverendo Malon, tenho que vir ter consigo. Não há outro. Pode ter alguém com o teu nome, um nome semelhante ao teu, mas em todo o mundo não há outro você. Não há outro Salvador Rugo que sou eu em outra parte do mundo. Esta é a verdade absoluta do tipo e antitipo. Agora, pode chegar na minha escola e dizer, penso falar com o professor Salvador. Salvador? Tem alguém sim, parecido Ruco. com ele? Professor Ruco. Então, há alguém que me conhece de Ruco. Mas isso não quer dizer que o Ruco não seja o Salvador. Okay. Este é o problema do ser humano. Jesus é profeta. Não há sombra de dúvidas. Ele, quando falou em Mateus, disse que antes da vinda dele haveriam pestes. Temos peste hoje. Não há sombra de dúvidas. Jesus é profeta. Certo. Ele disse, eu estou indo para Jerusalém. Vou morrer. E morreu. E disse, vou ressuscitar. Ressuscitou. Jesus é profeta. Não há sombra. Nem preciso discutir isso, reverendo. Sim. Jesus é profeta. O problema é, Jesus não é só profeta. Ele é o que mais, pastor? Ele é o enviado de Deus. O termo Messias, que algumas das religiões que aceitam que ele é profeta, mas não aceitam que ele seja filho de Deus ou enviado de Deus para a salvação, aceitam que ele é o Messias. O termo Messias quer dizer ungido para salvar. Ok. Ele já vem com uma unção e com um propósito de ser um salvador. Então significa que se eu o aceito como Messias, logo estou aceitando que esta figura é diferente do outro profeta que não é Messias. Okay. Se eu estou aceitando que este Messias também é a palavra de Deus e o seu verbo. Se alguém discutir quem está a falar, enquanto eu estou a falar, porque está a ouvir a minha voz, será caricato. Porque a minha voz e eu somos um. Gostaria de não ser eu a minha voz, para fugir da responsabilidade. Mas não há como. Mesmo que alguém escute gravado, certo. Eu é que disse, eu é que falei. Daí Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Porque se eu sou o verbo de Deus, o falar de Deus, que traz a execução da criação das coisas pelo haja e ouve, façamos e fez-se. Eu e ele somos um. Ele é o verbo. Simplesmente resolveu ele me fazer manifestar de forma visível como um ser humano. Mas eu estou ligado a ele. Daí que é um pouco caricato aceitar que ele é o verbo e não aceitar a filiação dele com Deus e aceitar que ele é diferente dos demais profetas. Que simplesmente receberam uma revelação de Deus para fazer o que devem fazer. Ele não é somente a revelação. Certo. Ele é o próprio revelador. Maravilha. Que resolveu se manifestar de forma visível. Então, esta é a pequena diferença que, se nós ficarmos atentos, deixarmos de discutir isso. Porque a verdade não muda. Aceitando ou não, ele é o verbo de Deus. Uau. Pastor, verdades estas muito reveladoras.
para você que está aí em casa acompanhando o programa de hoje, o simbolismo do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Cristo. Tenha certeza destas palavras, tenha convicção destas palavras. Não há dois caminhos, não há duas verdades. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E Ele diz, ninguém vem ao Pai, apontando a Ele mesmo. Ninguém vem. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, com estas palavras, nós vamos fazer mais um intervalo. Mas você deve ter aí as suas questões. Prepare agora o seu telemóvel, porque na terceira parte nós vamos abrir as linhas para começar a interagir consigo. Por isso, não saia daí e confiamos na sua audiência. Até já. Mega TV, voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. É empreendedor? Possui uma pequena, micro, média ou grande empresa? Está preocupado com sistema de vendas ou faturação? Conheça o EasyHerb, um sistema de gestão comercial online disponível através do link www.easyherb.co.mz ou no Play Store e App Store, dando-lhe a mobilidade de faturar onde e na hora que quiser. Um sistema que custa a partir de 650 meticais por mês, sem custo de instalação e com suporte garantido 24 horas. Adquira já o software EasyHerb e comece a faturar já. Para mais informações, contacte a Easy Host Moçambique através dos números 84 28 28 000 ou 85 28 28 100 ou ainda pelo e-mail comercial@easyherb.co. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões? Quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. Olá, não perca nesta semana o programa O País em Progresso. Você, caríssimo telespectador, é o nosso convidado. Juntos desenvolvemos Moçambique.
Seja bem-vindo de volta, caro telespectador, ao programa O Verbo. Estamos hoje falando sobre o simbolismo do Antigo Testamento e o seu cumprimento em Cristo Jesus. Infelizmente, recebi aqui da minha produção a triste notícia de que não iremos, por questões técnicas, abrir as nossas linhas. Estamos a trabalhar no sentido de tornar estas nossas linhas muito mais fluídas e eficientes. Por isso vamos deixar com que eles trabalhem com estes assuntos dos bastidores. Mas você pode comentar no Facebook, que nós, sempre que pudermos, vamos lá para ver as suas questões e tentar responder aqui da melhor maneira possível. Porque este é o programa O Verbo, nós vamos voltar para a Bíblia e vamos ler João capítulo 3. A Bíblia diz o seguinte no versículo 14 e 15. Eu estarei aqui lendo, você pode me acompanhar aí. Ela diz assim... 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, nós estamos a encontrar aqui dois aspectos ligados ao simbolismo do Antigo Testamento e é muito interessante nós olharmos para esta coisa do simbolismo, lendo no Antigo Testamento e nos remetendo ao Antigo Testamento, porque às vezes algumas pessoas pegam só o Novo Testamento e ficam aqui e não gostam de ir lá para... O Antigo Testamento passou. E nós estamos a ver aqui este remeter, esta citação de coisas que aconteceram lá, nos trazendo de volta para o Novo Testamento e até dando uma explicação sobre isto. Mas no caso concreto, nós vemos aqui dois aspectos interessantes, três, mas eu vou me seguir até em dois, que é a questão de Moisés, suas ações, e depois também temos aqui a questão da serpente que foi levantada, que pode exemplificar outras questões ligadas ao Antigo Testamento, como o caso, por exemplo, da rocha. Nós sabemos que foi dito a Moisés para falar com a rocha e ele bateu na rocha. Temos a questão, por exemplo, ainda ligado a Moisés, temos a questão da nuvem que acompanhava a caravana à saída do Egito, a nuvem de dia e o fogo que acompanhava a noite. Temos a questão, isto vamos debater no outro dia, que é para não aqui enchermos de muitos assuntos, temos a questão do tabernáculo e depois temos a questão também das festividades e a maior parte delas foram estipuladas por Moisés. Pastor, o que é que Moisés traz de concreto na questão da revelação de Cristo? Estas perguntas são não tão suaves. É por isso mesmo que estamos a fazer. Não faríamos esta questão a qualquer um. Nós sabemos que estamos aqui com o professor, então queremos tirar o máximo. E quando estamos a olhar para simbolismo, temos que entender que tudo quanto Deus fez para a sua revelação progressiva. Então, Moisés, quando instituído, este nosso africano, eu gosto disso. Eu gostei de ter dito isso. Eu gostei muito, eu gostei muito do pastor ter frisado que Moisés é africano. Isto é muito importante. É muito importante porque, fazendo só um pequeno aspas, a gente costuma ouvir aí, vocês estão a seguir algo que não tem nada a ver convosco. Nós africanos temos aqui as nossas tradições e tal. Mas a Bíblia tem mais de africano do que de qualquer outro sítio. E só dando um banho rápido à história. Sim. Quando José é vendido, assim como Cristo foi vendido. Está aí mais um simbolismo. Sim, também um simbolismo. Rejeitado pelos irmãos. Também Cristo foi rejeitado pelos irmãos. Então, ele chama a família. Jacó, que já era Israel, porque Jacó quer dizer mafioso, enganador. Então foi mudado o nome para Israel. Então Israel muda-se para o Egito. Ao encontro do filho.
como uma família, não como uma nação. E passa muito tempo e aquela família cresce e se torna a nação de Israel, aqui em África. É verdade. Aquela geração toda nasceu Sim. aqui. Em outras palavras, quero dizer é que Uau! Uau! os libertados pelo libertador Moisés eram todos africanos de nascimento. Descendentes de Israel, mas por nascimento eram africanos. Todos eles. Muito obrigado por essa palavra, meu Deus. O senhor Moisés, o grande estadista que recebeu a lei, nasceu aqui. Foi educado em África. Fazendo um paralelo. Cristo veio como criança para cá e aprendeu a primeira educação aqui. E voltou um pouco adolescente. Então, não somos tão insignificantes, não. Mas o nosso assunto não é esse. Estou a dar uma pinçadela só para entender que, olha, nós não somos a última escolha, não. Exato. Nós somos a escolha. Amém. Somos a escolha. Amém. Então, esse povo que saiu daqui, escravizado, era composto por nascença de africanos, com descendência hebraica. E saíram, receberam os mandamentos, e são esses mandamentos que nós estamos a pautar em seguir, daqueles que receberam e pautaram em cuidar, que eram, de alguma maneira, por nascimento, também africanos. Agora, não retiramos o chamado de Deus de Abraão. Certo. E a sua descendência como o povo de nós. Estamos a negar isso. Estamos a dizer que os que saíram do Egito, as pessoas em si, nasceram aqui. Até porque os historiadores, eles dizem, folhando antigos escritos e mapas, que aquela região toda do Médio Oriente, naquela altura, era chamado África. Não existe nenhum continente chamado Médio Oriente. Até historicamente e geograficamente falando, o Médio Oriente não é um continente. Era o meio do caminho daqueles que saíam da Europa para o Oriente. Quando eles chegavam ali naquela zona, eles diziam, fizemos meio caminho. Mas aquela região era conhecida até muito bem pouco tempo como África. O grande problema que nós temos é confundir as divisões geográficas atuais da colonização ou do desenvolvimento do ser humano com as divisões geográficas antigas. Se todos nasceram de uma única família e se expandiram como uma família, então todo o território lhes pertencia. Essa invenção de que aqueles são de lá, é nossa invenção pela divisão geográfica da colonização. Certo. A nova expansão do ser humano, com a tendência de dominar e governar os outros seres humanos, Muito bem. que não é o que Deus disse. Deus disse para governar as criaturas. Ok. E o ser humano está a governar o outro ser humano. Não é isso. Não é isso que Aliás, Deus- governar até, e já está lá dentro do pacote de Deus para orientar e dirigir e tudo mais. Certo. Mas explorar não estava no Não estava pacote no de Deus pacote. lá no início. Então, Certo. essa divisão geográfica é nossa localização geográfica de acordo com a nova divisão que nós temos. Certo. Mas os antigos não tinham esse problema. Tá bem. É como quando o africano diz, eu vou em casa do meu irmão. Ele acha que está em casa dele. É verdade. Sim, quando ele chega lá, se sente em casa dele. É verdade. Pode até sair de uma província para outra. É, isso Quando é verdade. ele chega lá, se sente em casa. Porque em casa do seu irmão. Os antigos tinham verdade. esta ligação. Então, não tinham essas guerras. As guerras apareceram depois, já no tempo da conquista, das riquezas e tudo mais. Sim. Então, não havia problema. Voltando aqui ao Moisés. Ao Moisés. Então, esta figura de Moisés aparece como um libertador, mas também, ao mesmo tempo, o detentor de uma aliança para guiar e dirigir o povo que pertence a Deus. É daí que esta figura é tipo de Cristo. Cristo aparece como aquele que também que traz uma nova aliança. E ele diz, um novo mandamento vos dou. Já tem outro mandamento. Está escrito isto, mas porém eu digo que. Então, ele tinha uma nova abordagem que o Pai lhe deu para nos entregar
que nós podemos ver nos evangelhos Ok. e na continuidade das cartas. Então, neste sentido, ele é um dirigente do povo que tem uma nova aliança para dar e também tem princípios cerimoniais. Que é ele próprio o sacrifício e o sacerdote. Moisés instituiu e Cristo se torna o mecanismo de cumprir tudo que Moisés havia estabelecido. Um libertador, um zelador da lei, um cumpridor da lei e tudo mais que estava escrito em favor de Moisés. Daí que então podemos olhar Moisés como um tipo de Cristo. Ok. Que outras figuras nós temos na Bíblia que se assemelham ou que tenham esta função tipológica de Cristo no Antigo Testamento? São várias figuras. Sim. Nós já olhamos o próprio... Na colocação inicial, tinhas falado da serpente. Sim. Além de figuras humanas, também temos objetos que tipificavam a Cristo. Quando Jesus fala com Nicodemos, Sim. Nicodemos era conhecedor da palavra, era mestre da lei. Não era como nós, esse era mestre da lei. Sim. Tinha estudado. Para ser mestre da lei, tinha que convencê-los que você conhece em decor a Torá. Não era só dizer que parece que está em. Não, tinha que mostrar com A e B. Então ele conhecia. Então ele diz assim: Nicodemos, sendo você um mestre em Israel, não entende dessas coisas? Que coisas são essas? Que Moisés, quando estava no deserto, e havia morte no deserto, pela picada das serpentes, o que ele fez? Para acabar com a morte que matava as pessoas, ele levantou a serpente no deserto. De modo que qualquer um que olhasse para aquela serpente de bronze pudesse ser curado da enfermidade, da picada daquela cobra. Ok. Da mesma forma, o Filho do Homem vai ser levantado. E qualquer um que olhar também terá a vida eterna. Esta comparação, da mesma forma que pela fé, porque ali não tinha nada Não, de... não havia. Não tinha coluna de vapor ali, não tinha nada. Era só acreditar. Epa, já Fui picado. fui picado. Olhava. Ficava curado. Mas alguém pode dizer, o que tem a ver com uma serpente? Que nem é serpente de verdade, é de bronze. Que lixa esse Moisés que mandou colocar aquela coisa ali. Ele morreu. É daí que a verdade não se discute, não se substitui. Negando eu ou negando o reverendo essa verdade não altera nada. Ok. Quem sai a perder somos nós. Mas, pastor, aqui, esta questão da serpente, até porque nós aqui também trabalhamos muito essa questão da idolatria e por aí em diante, e para não passarmos muito rapidamente. Eu lembro que uma vez eu estava a conversar com um amigo, e ele é católico, e tentando se justificar da idolatria e das imagens que eles têm nos seus templos, ele foi buscar este exemplo da serpente. Ele fez bem por ir buscar. Só que ele foi buscar fora de contexto. Numa boa hermenêutica e exegese, temos que olhar o contexto para analisar o texto. Exato. A pergunta que se coloca é: quem mandou colocar? É o que eu poderia perguntar ao padre. Quem mandou colocar? Não foi Moisés que resolveu colocar. Não. Até porque esta serpente depois tornou-se uma idolatria. A Bíblia depois veio a condenar. Exatamente. Isso se tornou um problema. Tornou-se um problema, Sim. de fato. Naquele dia foi Deus que disse: Moisés, coloca. Então, se é Deus que manda, é que não há ninguém que vai questionar. Certo. Podemos fugir rapidamente para o Novo Testamento. Um homem chamado Pedro, judeu de verdade, vê um lençol com animais descendo do céu. Pá. Descendo do céu, pá. E a ordem é: mata e come.
Ele disse, Deus, acho que não me conhece bem, né? Deixa eu vou te contar quem sou eu. Eu sou judeu. Não como essas coisas imundas. A palavra é, não diga imundo o que eu santifiquei. Quem havia dito que é imundo? É o Criador. O Criador está dizendo a Pedro, Pedro, agora coma. Não há ninguém que vai questionar o Criador que estipulou a lei que agora está dizendo para comer. Não sei se Sim. nós lembramos quando estamos a exemplo conduzir este foi carro. dado. Chegamos num semáforo, está vermelho. O trânsito despassa. Você apanha a A multa gente lá à frente. a gente passa a mesma coisa. Basta o Mas polícia... você apanha a multa. Não tem como. Não. Mas experimenta você passar o vermelho enquanto o trânsito não Enquanto disse passa. Ele te manda parar e te dá multa. É verdade. Mas quando ele diz passa, nem que esteja o colega do outro lado, você não tem multa. Porque ele é o regulador do trânsito. Então, o mesmo Deus que mandou colocar lá, não disse as nossas denominações para colocar. Se ele tivesse dito, reverendo, nós íamos colocar. Claro. Mas ele disse pelo para contrário, não colocar. Ele disse para não colocar. Sim. E clarifica da Sim, até vamos atenuar o peso para os gentios, mas idolatria, não. Não. É. Isso está claro. É. Então não há como justificar aquela serpente com as nossas invenções, porque Deus não mandou ir colocar. Claro. Exato. Quando ele chega em Êxodo 20, versículo 4, ele é muito claro em dizer que não façais. Sim. É. E só depois é que falar da adoração. Diz, não faça primeiro. Depois diz, não se prostrarão. Exatamente. Mas começa por dizer para não fazer. Yeah. Então não podemos fazer imagem de nada que existe no céu, na terra, embaixo das águas, nos mares. Isso é verdade. Não podemos. Não Temos justificação Deus para não isso. aceita Não é simbologia isso. Não. Não tem nada a ver. Isso chama-se- Isso tem um é nome, idolatria. chama-se idolatria. Exatamente. Porque aqui, mas será que é simbologia? Estamos aqui a simbolizar Jesus. Mas Jesus Cristo, ele não sabemos se ele era loiro, olhos azuis, ou se era carapinho, escuro. Não tem nada lá que nos diz sobre isso. Mas então vamos fazer uma imagem. Esta é uma simbologia e tal. Não tem nada a ver com aquilo que a Sagrada Escritura está a falar ou que nós estamos a falar aqui. Essa é a idolatria. Muito obrigado Fique pela muito claro. colocação, porque na verdade, enquanto nós falamos, há coisas que podem passar e a pessoa diz, não, até se falou na televisão. Eu acompanhei, ainda da assinatura, é o professor Ruco que É o disse professor isso. Ruco. Na verdade, nós não estamos a dizer que pode fazer idolatria, Exato. pode seguir a idolatria, estamos a dizer que naquele momento Jesus usou isso como comparação da morte que ia cair sobre ele. Certo. Da forma que qualquer um pela fé que olhasse para ele levantado e no levantar dele ele morreu, então quem acreditasse nessa morte seria salvo. É como olhar para aquela passagem que nós usamos muitas vezes para a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. A pergunta que se coloca é, você crê que o corpo de Cristo foi dado por você? Se crê, então participe. Pastor, últimas considerações. O nosso tempo, já sabíamos que nós íamos conseguir navegar em todos os assuntos. Então, caro telespectador, ficamos mesmo na dívida em voltar e entramos em outros assuntos mais profundos. Você, nessa altura, poderá, com certeza, meter aí as suas questões, mas também pode antecipando e fazendo as questões para que a gente se prepare para responder. Mas, neste momento, vamos ouvir as últimas considerações do pastor Salvador Ruco. Hebreus 7, 26 a 28 diz, com efeito nos convinha um sumo sacerdote assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios pelos seus pecados, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Certo. Para Amém. dizer que tudo apontava para ele, como aquele que seria o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados.
isto não é questão de concordamos ou não. É questão de o que está convencionado. Eu não posso chegar na loja e dizer tenho um papel A4 branco e bonito ou desenhado, me dê arroz. Porque está convencionado que a troca é por uma moeda credível. Então, não há outra invenção de salvação que nós vamos encontrar que vai satisfazer a justiça de Deus, senão o instrumento colocado por Ele próprio, o sacrifício de Jesus. Então, por favor, não desperdice a oportunidade que Deus te dá de você encontrar a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Porque por mais que você não encontre, a verdade de ser Ele o único instrumento para a nossa redenção não vai mudar. Mas você sairá a perder. Então não queremos que você se perca. Por isso nós tivemos que conversar esse tempo todo. Abraça Jesus e aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida. Estará satisfazendo a justiça de Deus e não entrarás mais em condenação, mas passarás da morte para a vida para sempre. Caro telespectador, este foi o verbo de hoje. Eu quero fechar mesmo aqui com uma escritura, Mateus capítulo 12, a Bíblia diz, a partir do versículo 40, ela diz assim: pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora está aqui o que é maior que o Salomão. Você esteve acompanhando o programa o Verbo que é a palavra, que é Cristo. Você esteve ouvindo, sim, aquele que é maior que todos os reis e todos os sábios e todos os profetas, Cristo Jesus. Seja abençoado, você, a sua casa, a sua família, que Deus Todo-Poderoso esteja cuidando de si e nós ficaremos à sua espera no próximo programa, o Verbo. Até lá.